Capítulo 3, aritméticas de números inteiros. Certo? Bom, basicamente, uma coisa bem importante que a gente vai falar na hora de trabalhar com números inteiros é que o computador o tempo todo está fazendo isso. A maior parte das operações que vocês vão ver vai fazer algum tipo de operação no número inteiro. Por mais que você pense, poxa, uma instrução de load, ela usa números inteiros? Sim, ela usa. Ela precisa calcular o endereço de destino. Uma instrução de store, idem. Uma instrução de salvo também precisa calcular o endereço de destino. Então, praticamente o tempo todo o computador está fazendo operações de soma, subtração. Ok? Então, esse é o ponto importante para a gente nesse momento. E junto com isso, a gente faz, então, soma e subtração. E, além disso, vai ter uma parte provavelmente nova para muitos de vocês, multiplicação e divisão. E na sequência, nós vamos falar um pouco também sobre como tratar overflow. Eu já falei sobre overflow com vocês? Overflow é você quer representar um número num lugar onde ele não cabe. A gente vai ver como tratar isso em vários momentos. E depois, na sequência, nós vamos falar, que não vai ser na aula de hoje, nós vamos falar sobre números de ponto flutuante. Tanto a representação quanto operações com eles. Ok? Soma de números inteiros. Essa é a parte mais simples. A gente já faz a nossa soma de números binários. A gente não vai nem gastar tanto tempo aqui. Certo? Uma coisa bem importante que eu comentei para vocês no passado, numa aula para trás, é que se você somar um número positivo com um número negativo, você nunca vai ter overflow. Certo? Porque você soma os dois, um positivo e um negativo, e a tendência é de caminhar em direção ao zero. Logo, em valor absoluto, o resultado é menor do que os dois ali, né? E se você estiver somando dois números positivos, o que pode acontecer é que o overflow pode dar um overflow e você ter algo mudando o bit de sinal. O que significa que você pode somar dois números positivos e dar um resultado negativo, que é incorreto. Okay? Ou você pode somar dois números negativos e dar um resultado positivo, que também é incorreto. Okay? Então o overflow aparece nessas situações. Na hora que você vai fazer subtração, a gente simplesmente precisa considerar que 7 menos 6 é equivalente a 7 mais menos 6. Então você converte, usa o complemento de 2 do número, faz a operação aritmética como você estava acostumado desde sempre. Certo? E novamente, se a gente subtrair dois números, um positivo de um negativo, a gente não vai ter problema, não vai ter overflow. Se a gente subtrair um positivo de um negativo, pode ter overflow, ou um negativo de um positivo também pode ter overflow. Certo? O que significa isso? Na hora que você subtrai um positivo de um negativo, você está, na realidade, somando dois negativos. Ou na hora que você subtrai um negativo de um positivo, você está somando dois, certo? Positivos. E assim você consegue entender por que é o motivo do overflow. Basicamente é uma replicação de um com o outro. O que acontece quando é gerado um overflow? O que a gente trata nessa situação? O que vai acontecer de verdade? O que você esperaria que acontecesse no caso de um overflow? O que você espera que aconteça no seu programa? Oi? Representação errada do número, tudo bem. Mas vamos lá, vamos pegar aqui, certo? Para facilitar um pouco a nossa vida. E aí, você tem aqui, no caso, em JK, passa um pouco aqui, você faz I igual a J mais... Isso aqui pode dar overflow. Certo? Essa operação aqui pode dar overflow. Por que ela pode dar overflow? Por causa de alguma das situações que a gente falou. Os dois números são positivos, eu estou fazendo a soma. Os dois números são negativos, eu estou fazendo a soma. Ou aquelas permutações todas com a subtração. Mas então, nesse caso aqui, pode dar overflow. O que vai acontecer no seu programa? Isso, ele pode ficar, o I pode ficar com o valor errado. Certo? Mas, exceto pelo fato de o I ficar com o valor errado, é uma coisa muito grave, observa isso, não estou querendo reduzir a gravidade, o seu programa vai continuar executando a próxima linha. Isso aqui é a especificação da linguagem C. Em C, é isso que vai acontecer. Deu overflow, problema do programador. Quem mandou você não se preocupar com isso. Ok?
Então, toda hora que vai acontecer um overflow em C, ou que tem potencial overflow, você deveria prestar atenção e tentar fazer uma checagem em código. Então, linguagens como C ignoram overflow, certo? Então, tem linguagens que ignoram overflow. E para isso que a gente tem as instruções add e várias outras têm o sufixo u, que faz a operação como se fosse unsigned. Mas no fundo, a gente sabe que uma soma signed ou unsigned, ela não tem muito significado diferente para a gente. Você vai somar a mesma sequência de bits. Não importa muito ter sinal ou não ter sinal, certo? Então, no fundo, esse modificador signed e unsigned, a diferença é que quando você coloca o modificador unsigned, você bota um u na instrução, ele não gera overflow, mesmo que aconteça overflow. E as instruções que não têm o U, elas vão gerar uma exceção para você no caso de overflow. O que significa isso? Tela azul se você está usando Windows, segmentation false se você está usando Linux. Okay? Então, se você usar uma instrução normal que não tem o U, você pode correr o risco de ter overflow. Se você pegar um programa em C seu, compilar para o MIPS, uma coisa bem legal que você vai ver é que você não vai encontrar nenhuma instrução de add. Não vai aparecer nenhuma instrução de add. Por mais que a gente tenha um código parecido com esse código nosso aqui. Tudo bem? Se você está compilando para x86, o que você vai ver é que o código C seu, compilado para assembly, não vai nunca checar um flag de carry, de overflow. Ele nunca vai checar o flag de overflow. Está lá, mas ninguém vai checar. Okay? Pode acontecer ou não. Mas tem outras linguagens, já ouviram falar em Fortran, Ada? Certo? A solução para os problemas de muita gente. Fortran é uma linguagem antiga que continua sendo usada, e Ada é uma linguagem antiga que eu não sei se continua sendo usada também não. Mas elas lançam exceção. No fundo, a gente tem outras linguagens mais alto nível. Java considera faz checagem de overflow para você, mas não desse nível aqui, né, já que ela é interpretada. Certo? E essas outras linguagens, elas usam as instruções diretas. Então, ela vai usar um add, vai usar o DDI, vai usar o sub, sem problema. E se acontecer um overflow, elas vão ter que tratar. O que significa tratar overflow? Significa chamar um trecho de software que vai resolver isso para você. Qual é a solução? Você programa. Quem programa? O programador da linguagem, o projetista da linguagem, ou o dono do programa, ou, em última instância, o sistema operacional. Alguém tem que resolver isso. Quer dizer, você vai gerar uma exceção, certo? Vai gerar algo do seu software e alguém vai ter que tratar isso. Em linhas gerais, significa ir para um determinado endereço de memória e se virar a partir de lá. Deixa que o programa se vira. Tipicamente, quem trata isso é o sistema operacional. Okay? Essas exceções de overflow são muito simples, então você não vai querer gerá-las, mas exceções mais elaboradas, o sistema operacional que vai tratar. Ok? Tudo bem? Na verdade, os processadores todos vão fazer sempre por hardware a exceção de overflow. Sempre vão indicar overflow. O que vai acontecer é que alguns, por exemplo, o x86 ele te dá um flag avisando de overflow, ele não gera exceção para você. E aí você pode tratar direto em software na sequência do seu código. No caso do MIPS, não. No caso do MIPS, você tem que pegar uma rotina e falar, essa rotina aqui é para tratar overflow. Aí roda o seu sistema e quando acontecer o overflow, ele vai lá checar. Ok? E as rotinas você pode ter código de usuário. É código, bom, é o código de usuário que você pede o sistema operacional para chamá-lo. Então, você é um callback, na realidade. Certo? Formalmente é um callback. É uma rotina sua que você fala, sistema operacional, quando acontecer isso, dá esse callback. É igual quando você pega um programa e você costuma dar um Ctrl+C para encerrar esse programa, mas tem alguns programas que você dá Ctrl+C e você encerra. Porque ele virou e falou, quando alguém clicar em Ctrl+C lá, teclar Ctrl+C, chama essa rotina para mim. Ele chama a rotina e ele não deixa encerrar o programa. Então, é uma das alternativas também. Ok? Bom, mas aí tem uma coisa bem interessante. É que a aritmética de, no fundo, fazer a operação de soma, subtração, é uma das coisas mais básicas que nós temos no nosso processador. Então, se você puder pensar em algo que é feito de forma bem rápida no processador, pense numa soma. Okay? Tem coisas mais rápidas, mas as coisas que você mais faz no seu processador, soma é uma delas. Isso aí significa que você faz isso muito rápido. O que acontece é que não era rápido o suficiente, e aí começaram a surgir outras coisas interessantes. Certo? A primeira coisa dela é que, ao invés de a gente pensar em placas gráficas, você começa a pensar nos conjuntos, nas extensões de conjunto de instruções, para manipular pedaços de palavras ou múltiplas palavras. Inicialmente, não sei se vocês lembram, já ouviram falar de um conjunto de instruções chamado MMX para arquitetura Intel. Certo?
são das primeiras prepulsoras de conjuntos de expressões multilíneas. A ideia geral é o seguinte: imagina que você tenha essa imagem que eu estou projetando aqui, certo? Toda imagem é formada por componentes R, G e B, certo? Um componente para cada cor, certo? Vermelho, verde e azul. E aí o que você faz? Suponha que eu queira aumentar o brilho dessa imagem. Eu quero clarear essa imagem. Clarear essa imagem significa incrementar o componente R, incrementar o componente G, incrementar o componente B. Ok? Algum problema quanto a isso? Mas olha bem, a gente vai ter 8 bits de dado só. Cada cor dessa tem 8 bits de dado. Então, eu posso pensar que o R está aqui, o G está aqui e o B está aqui. E eu tenho 8 bits para cada um. Esquece esse daqui, por enquanto. Certo? Ok? Como é que você faria um código Unix para fazer essa soma? Para poder incrementar o R, o G e o B? Uma forma simples da gente pensar em assembly de qualquer linguagem é você pegar esse primeiro componente, pega esse primeiro componente aqui, soma mais 10, por exemplo, e depois traz ele de volta. Pega esse segundo aqui, mais 10, traz ele de volta. Pega o terceiro, mais 10, traz ele de volta. Tudo bem? É uma das formas triviais, mas você consegue fazer a sua solução. Você pode tentar melhorar isso um pouco. Você pode virar e fazer esse cara aqui, que é a cor, certo? Você pode somá-lo com o outro cara. Tem 10, 10, 10. Vamos botar 0 nesse aqui. Você pode vir aqui e fazer a soma desses dois. Certo? O que vai acontecer? Você incrementou o R, o G e o B. Tudo bem? Só que, embora isso pareça bastante intuitivo, vamos pensar no nosso caso do azul aqui. Certo? A gente sabe que esse cara aqui tem 8 bits. Vamos supor que o nosso tom de azul aqui nesse momento, eu vou escrever em verde, seja 250. E você decidiu que você quer aumentar mais ainda o tom de azul do seu computador. Desse ponto. Então você vai lá e monta um cara desse aqui, que tem 10 aqui. Tem 10 aqui, tem 0 e tem 0. O que vai acontecer agora? Você vai aumentar o azul. Você vai aumentar tanto o azul que ele vai ficar preto. Primeira coisa. Certo? Porque se você pegar o 250 mais 10, ele vai virar 260, mas não cabe 260. Então ali vão ficar 4. Certo? Vai ficar 4 nele, quer dizer, o azul mais claro que você tinha dentro de um azul super escuro. Certo? E para compensar, você vai aumentar o verde de mais 1. Exatamente a operação que vocês queriam desde o início, não é verdade? Concorda comigo? Certo? Bom, nós temos várias soluções para fazer isso. No fundo, a primeira coisa básica que é feita é, a gente não quer voltar para o caso aqui que eu fiz o diagrama em vermelho. A gente quer continuar fazendo isso. E as extensões multimídias começaram com esse intuito. Primeiro, eu vou trabalhar em subpalavra, a primeira alternativa dela. Então, ao invés de eu pensar o mesmo somador que está aqui nessa sequência, eu vou quebrá-lo em somadores de 8 bits. E agora eu tenho um somador de 32 bits, que no fundo eu tiro 3 vai-1 dele e consigo que ele seja 4 somadores de 8 bits. Aí, o que acontece? Eu consigo pelo menos fazer essa conta. O azul ainda vai ficar errado no nosso exemplo. Certo? O azul ainda vai virar 4, mas eu pelo menos não baguncei o verde agora. Então ele vai conseguir fazer as 4 somas. Certo? Se a gente pensar nesse caso aqui, o que ele é capaz de fazer é que ele pega esses elementos certo? E ao invés de fazer a soma com essa cara que a gente está acostumado, o que ele vai fazer é que ele vai fazer 4 somas. E vai colocar os 4 resultados aqui. Então, nada passa por essa nossa barreira vermelha. Ok? Então, ele vai conseguir fazer a soma desse componente, colocar a resposta aqui, desse componente aqui, desse aqui e desse aqui. Observe que se a gente pensar um pouco no rádio, é só tirar o vai-1 desse canto para cá, nessa borda vermelha e nessa outra borda vermelha. Quer dizer, nas linhas vermelhas, a gente tira o vai-1 e a gente consegue fazer a conta sem problema. Então, para isso, começaram a surgir extensões multimídia. O primeiro momento é, eu sou capaz de realizar operações de 32 bits. Mas quando eu quero realizar operações menores do que essa, muitas delas, eu tenho problema. Eu tenho que pegar 8 bits ali, extrair, fazer uma massa, tirar esse cara, fazer a operação e voltar esse cara para lá. Aí eu tenho que fazer a mesma coisa com o próximo 8 bits, com o próximo 8 bits, com o próximo 8 bits. Tudo porque eu não queria, nesse nosso exemplo aqui, incomodar o verde com o nosso azul. Ou vice-versa, não é? Incomodar o verde com o azul. Ok?
Então começaram nessa direção. Aí você é capaz de fazer soma, subtração, operadores lógicos e tudo mais. E aí, o tempo foi passando e começou a ser possível você ter registradores maiores no seu processador. No fundo, notaram que nem sempre você quer tratar só com cores. Às vezes você quer tratar com um número de 16 bits. Então, ao invés de dividir esse cara aqui em 4 pacotes, eu posso dividir só em 2. Tudo bem? E aí notaram que, poxa, eu posso fazer um somador muito maior do que 32 bits. Vamos fazer um somador de 64 bits? Vamos fazer um somador de 128 bits? Vamos fazer um somador de 256 bits? No fundo, se você pegar uma das grandes inovações de cada uma dessas extensões multimídia, certo? Se você pegar do MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, SSE4.1, 4.2 e AVX, pega essa sequência inteira aí, o que ela vem fazendo é aumentando o tamanho do registrador. Claro. Mas ela continua quebrando esse registrador em coisas menores. Então, agora, ao invés de você pensar que você tem pequenos inteiros de 8 bits e você faz 4 contas dessas, agora os seus pequenos inteiros podem ser de 32 bits. E você continua sendo capaz de fazer 4 contas dessas. Ou 8 dessas, simultaneamente. Ok? Então, você trabalhando com as instruções multimídia, você ainda continua fazendo exatamente essa operação. Certo? A ideia geral disso aqui é chamar esse cara, é chamado de SIMD. Single Instruction Multiple Data. Uma única instrução trabalha com múltiplos dados. Tem que lembrar que ele faz exatamente a mesma operação em conjunto de dados. Ok? Tudo bem? Então, isso aí foi uma das coisas que permitiram que a gente acelerasse bastante o desempenho. Certo? Aqui está um exemplo. Se você pode ter um somador de 64 bits que faz 8 operações de 8 bits, ou 4 de 16, ou 2 de 32. Basicamente, o que a gente precisa é tirar aqueles carries das linhas vermelhas de divisão. Aquele carry não passa. O by 1 não passa. Ok? Isso é SIMD. Mas a gente ainda não resolveu o problema do nosso azul, que estava em 250 e você queria somar 10 nele. Aí já vem uma outra coisa, meio como efeito colateral. Toda vez que a gente vê as extensões multimídia, elas costumam trazer um outro tipo de operação, que é chamado de operação com saturação. Certo? Se você está aumentando, clareando bastante a cor ali, num dado momento você não quer que fique preto. Você quer que ele pare no branco. Você não quer que aconteça overflow. A operação com saturação faz exatamente isso. Toda vez que você encontra um overflow, ela usa a maior representação possível. Certo? Então, toda vez que você tem um overflow, ela usa o maior número possível como resposta. Certo? Então, você nunca vai gerar o overflow propriamente dito como resultado, porque ela para no último elemento. Okay? Pensa que você tem um die ou alguma coisa assim, quando você está no máximo, não adianta girar mais, que ele fica lá. Até quebrar, pelo menos. Certo? Bom, então essa é a ideia geral, e é muito comum quando você faz isso em áudio e também em vídeo. Você vai mexer na tonalidade, você vai clarear bastante, aumentar o brilho, ou você vai aumentar o volume do seu áudio. Esses dois casos são super comuns, então as operações fazem saturação. O que significa isso? Subiu o bit de overflow, bota a resposta como tudo 1 e não a resposta como um valor de o resultado que ele tinha pedido para vocês. Tudo bem? O que a gente viu até agora? Fazer conta. Eu estou supondo que vocês já fizeram soma e subtração em outros lugares, certo? A gente está pulando soma e subtração. A gente sabe overflow. A gente falou rapidamente sobre extensões multimídia, certo? Vocês vão ver mais para frente, a gente vai falar um pouco mais quando a gente entrar na parte de paralelismo. E agora a gente vai começar a realmente fazer as contas que nós estamos interessados, certo? A primeira dessas contas é multiplicação. Vocês sabem fazer multiplicação? Então, se eu quiser multiplicar 3 vezes 5, o que a gente faz aqui? Hein? Isso é fácil, né? Agora eu quero multiplicar esse aqui. Esse aqui é mais proposital. A conta é simples, mas a gente quer fazer um negócio importante para a gente. A primeira coisa é que, trivial, né? Vai aparecer um 2 aqui. Onde é que vai aparecer o outro 2 pelo nosso modelo? A gente acaba colocando um 2 aqui, fazendo isso e dando resposta a 22. Não é verdade? Não é essa a ideia? Por que o segundo 2 não está alinhado? Porque foi assim que a sua professora lá do início mandou? Alguém aqui já chegou a perguntar para a professora, quando era criança, assim, por que o 2 fica aqui e não fica embaixo do outro? Certo? Porque está na base decimal. No fundo, esse 2 aqui, o que ele quer representar é um 20, né? Não é verdade?
É porque eu estou multiplicando 10 vezes 2 lá em cima. Certo? Porque esse cara aqui, para a gente, ele representa 10, não é verdade? Então 10 vezes 2 tem que dar 20. Tudo bem? Ok? Agora vamos lá. Tabuada de 0. 0 vezes qualquer coisa tem que dar 0. 1 vezes qualquer coisa dá aquela coisa. Certo? Ok? O que só sobra é 1 vezes 0. E é exatamente o que a gente vai fazer. Eu vou pegar esse mesmo cara aqui, olha. E o 3 em binário é 1, 1. 5 em binário, 1, 0, 1. Tudo bem? Está aqui o cara. Vamos fazer essa conta agora? Está em binário, né? Então a gente vai pegar esse cara aqui, certo? Eu vou pegar esse primeiro elemento, ele é um 1, basta repetir o de cima. 1, 1. O segundo elemento, ele é um 0, então ele vai dar 0, 0. O terceiro elemento, ele é um 1, então a gente vai virar 1, 1 aqui. Certo? Essa é a nossa conta, basta a gente somar. Então aqui no fundo, deveria ter um 0, como a gente falou, né? Certo? E a gente vai virar e vai ter 1, 1, 1, 1. Coincidentemente, 15, que é igual ao nosso 15 aqui. Espero que ninguém esperasse que fosse um resultado diferente. Ok? Então, a nossa multiplicação em binário é a mesma coisa que fazer a multiplicação em decimal que a gente está acostumado. Tudo bem? Feito, sem problema? Sem problema com a multiplicação em binário? Agora, como é que eu faço um multiplicador? Essa é a parte legal, né? Ok? Então vamos chegar no nosso multiplicador, que é o nosso ponto. A ideia geral do multiplicador é fazer as multiplicações. Como que nós fizemos a multiplicação aqui? Vocês conseguem pensar exatamente no algoritmo que a gente usou para fazer a multiplicação? Não? Vamos pensar comigo, vamos lá? O que a gente fez aqui? Vamos tentar seguir passo a passo esse ponto aqui da esquerda, direita de vocês. Certo? O que a gente fez? A gente caminhou dígito por dígito, não foi verdade? Para cada dígito do multiplicador, a gente pegou dígito por dígito do multiplicando e decidiu o que fazer. Mas no fundo a gente foi um pouquinho mais esperto. Lembra que eu defini a tabuada, a gente usou a tabuada nossa. Se o multiplicador tem um 1, eu copio tudo que está lá. Se ele tem um 0, a resposta é 0. Não é isso a ideia geral? Então, o que nós temos aqui como decisão nossa? Olha linha por linha. A gente pode virar e mostrar, olha, cada um desses caras, certo? A gente pode mostrar que a gente teve 1, 0 e 1. Não é isso? Então eu tenho uma linha que eu repeti, uma linha que foi 0 e outra linha que eu repeti. Só que agora a gente tem um outro efeito, que é o efeito de deslocamento. Certo? A gente tem que deslocar o valor para montar exatamente a nossa conta. Tudo bem? Então pensa assim, eu posso olhar em linhas gerais, vamos escrever de uma forma um pouco mais genérica. A gente quer multiplicar esse cara aqui por esse cara aqui. Não é verdade? Certo? Eu vou até mudar a cor desses caras. Eu quero multiplicar a caixa azul pela caixa verde. Tudo bem? E o que nós vamos ter de resposta é a caixa azul aqui, outra caixa azul aqui, outra caixa azul aqui, outra caixa azul aqui e pronto. Certo? E aí, essa monte de caixas azuis aqui, elas vão ser complementadas com zeros. Certo? E além disso, essa caixa verde aqui é quem vai me dizer o que eu vou usar em cada um deles. Quer dizer, os algarismos, os dígitos do verde, certo? Dígito por dígito, vão me indicar se eu vou colocar azul ou não. Certo? Então, se esse cara é 1, essa caixa azul fica. Se esse cara é 0, ela não fica. Se esse cara é 0, ela não fica. Se esse cara é 1, ela fica azul. Tudo bem? Ok? Entendeu? Feito. Agora como é que você monta um hardware para isso? Conseguiram montar o algoritmo? Certo? O que a gente precisa de hardware aqui para fazer isso? Primeira coisa, a gente precisa fazer somas, não é verdade? Vai precisar de um somador. Qual o tamanho da minha resposta? Dado que a minha entrada tem 32 bits, qual o tamanho da minha resposta?
você multiplica dois números de 32 bits, qual o tamanho máximo da sua resposta? 64. Então a gente vai começar na primeira versão trabalhando com 64 bits de resposta. Então a gente vai ter dois números de 32 sendo multiplicados e esse cara aqui embaixo com 64 bits. E esse com 32 e esse com 32. Mas calma aí. E esses do meio aqui? Por simplicidade, a gente vai colocar esses caras do meio com 64 também. A forma mais fácil da gente considerar. Tudo bem? Ok? Fica mais fácil. Observe que, se eu quiser transformar qualquer um desses de 32 em 64 bits, basta eu complementá-lo com 0 ou com 1. Então a gente também não tem tanta dificuldade nisso. Certo? Primeiro momento, aqui está o nosso var. Olha que legal. Nós temos o multiplicando, certo? Nós temos o multiplicador e nós temos o produto aqui, certo? E para poder facilitar a vida, lembra que eu falei para vocês que a gente pode transformar esses caras em 64 bits? Nós estamos transformando em 64 bits, tanto o multiplicando quanto o produto. O produto já vai ter que ter 64 bits mesmo, mas como ele vai ser somado, o multiplicando vai ser somado nele toda hora, a gente está colocando ele com 64 bits também. E aí, deixa eu só mostrar uns componentes para fazer um paralelo para vocês, certo? Vamos pegar aqui, olha. Tá vendo que eu tenho um deslocamento para a esquerda aqui? Tudo bem, esse aqui? Tem um deslocador para a esquerda ali. Por quê? Porque a gente está querendo... Deixa eu só limpar um pouco daqui. No fundo, multiplicando é esse azul. Só que ao invés de pensar nesse azul andando para lá, o que a gente está pensando agora é que ele é expandido aqui. Ele está sendo expandido. Então, esse azul, na verdade, é o azul e vermelho. Então, no primeiro momento, ele está lá no lugar dele. No segundo momento, ele foi deslocado uma vez para a esquerda. Certo? Então, a cada vez que eu quero fazer uma rodada de multiplicação, multiplicar mais um bit, eu desloco ele para a esquerda. Então, como azul, você considera essa caixa azul e vermelha aqui inteira. Certo? Então, da primeira vez, ele foi deslocado ele não foi deslocado nada. Da segunda vez, ele foi deslocado uma vez para a esquerda. Da segunda vez, deslocado mais uma vez, depois mais uma vez. E aí a gente consegue complementar o nosso valor. Certo? Então, aqui nós temos o nosso número andando sempre, certo? Sempre andando para a esquerda. Tudo bem? Ele vai andando para a esquerda o tempo inteiro. Ok? Por outro lado, a gente precisa saber qual é o algarismo daqui que a gente vai usar para multiplicar, não é verdade? Da primeira vez, a gente vai usar exatamente o do canto direito. Na verdade, no primeiro momento, a gente vai pegar esse dígito aqui e vai usar para fazer a nossa operação, certo? No segundo momento, qual dígito que a gente vai usar? O próximo. Só que ao invés de ficar pegando o próximo, a sugestão aqui, a implementação nossa faz o seguinte, ela pega e faz um deslocamento para a direita. Então ela tira o último dígito e o próximo dígito está da direita é o que você vai usar para multiplicação. Mais um passo, o que você faz? Move o dígito para a direita e usa ele para multiplicação. Mais um passo, move ele para a direita de novo e usa para multiplicação. Então, a gente vai usar sempre o algarismo da direita daqui. Nesse caso aqui. A gente vai sempre pegar esse algarismo daqui. Certo? Então, enquanto multiplicando lá de cima, ele vai sendo deslocado para a esquerda e ganhando os zeros que a gente precisa, o daqui, certo? O multiplicador, ele vai sendo deslocado para a direita, perdendo o algarismo na direita e ficando sempre com o último algarismo, que é o que a gente quer. Tudo bem? Feito, senhores. E agora nós temos uma coisa bem interessante. Aqui tem um bit. Certo? Esse bit pode ser 0 ou esse bit pode ser 1. Não é verdade? E esse valor do bit 0 ou 1 é exatamente o que vai ser usado pelo controle. Certo? Se ele for 0, a gente simplesmente fala, não escreva. Se for 1, escreva a resposta. Certo? E em linhas gerais, o que a gente precisa fazer aqui é pegar o produto anterior e somar com o multiplicando. Então, ao invés de fazer aquela conta toda deitada, certo? Ao invés de fazer cada uma dessas fases aqui, a gente vai criando uma soma parcial. Depois do último passo, a soma parcial tem o valor que a gente quer. Acreditam que vai funcionar? Certo? Tudo bem? Será que funciona mesmo? Vamos pegar o nosso exemplo aqui. Vamos pegar esse caso aqui. Tudo bem? O que a gente está querendo fazer? 3 vezes 5. Tudo bem? Papel, lápis para vocês.
O multiplicador é esse cara aqui. A gente quer uma tabelinha, passo a passo, com cada um dos valores que vão estar em cada registrador. Ok? Então nós temos aqui passo a passo, multiplicando, multiplicador e produto. Certo? Vou voltar e deixar isso aqui para vocês lembrarem. Ok? A gente está interessado em fazer 3 vezes 5. Tudo bem? Quem não trouxe papel, não trouxe lápis do rato, já sabe a resposta, tem quadro aqui à vontade para vocês, exceto naquele canto ali que tem um recado da Compec para alguém. Se for para vocês, por favor, leiam. Ok? Feito, senhores? Vou pegar aqui para vocês. Tabela é só mostrar os passos aqui. Multiplicando, multiplicador e produto. Passo a passo o que está acontecendo nesse cara aqui. Tudo bem? São os 3 registradores que nós temos. Esse aqui, esse aqui, esse aqui.
Ou seja, toda vez que o multiplicador desse número vai ser 1 por 0, ou a cópia do zero. O que vai acontecer, tá vendo que é igual? Então, no caso, a soma do produto é o resultado final, a parcial da Ok, senhores? Vamos lá, pessoal. Então, vamos pegar esse cara aqui. Ok? Vamos pegar esse cara aqui. E eu só vou limpar aqui para ficar um pouco mais fácil para a gente. Certo? E como tudo começa com M, né, multiplicando, multiplicador, tudo mais, a gente vai colocar o nosso 3 vezes 5. Pessoal, vamos lá. A conta é fácil, mas tem uma coisa interessante. Depois que eu passar para o próximo slide, ela vai ficar um pouquinho mais complicada. Tudo bem? Vamos ficar nesse aqui um pouquinho mais. Então esse cara aqui tem que ter 3. E um monte de 0. Certo? Tudo bem? E esse cara aqui tem que ter 5. E zeros para cá, né? E o produto começa com zeros. Só que eu vou desenhar o valor do produto aqui embaixo, ó, dentro dele. Porque é bem importante prestar atenção nesse sinal de write aqui. Ó. Tem um sinal de escrita, tá vendo? O sinal aqui tem escrita. Certo? O que significa? Significa o seguinte, a LU, ela sempre vai trabalhar. Ela vai fazer soma em todos os ciclos. Mas eu não vou guardar a resposta todas as vezes. Só vou guardar quando for relevante para a gente. Ok? A gente não vai guardar a resposta todas as vezes. Então é aí que está. No primeiro passo, o que a gente faz? A gente presta atenção nesse bit aqui. Certo? É um bit 1. Certo? O valor do produto, que está aqui embaixo, ele vai ser copiado para cá. Né? Na verdade é o mesmo fio, tá vendo? Então a gente... instantaneamente o produto já está aqui. E o valor do multiplicando também está aqui. Certo? Então a gente vai ter esse outro valor com 1 aqui no final. Tudo bem? Ok? Qual o resultado dessa soma? Um monte de 0 e 1 no final. Certo? Esse monte de 0 e 1 no final parou ali na entrada do produto. Quando a gente subir o clock agora vai ameaçar subir agora e a gente vai fazer a atualização toda de uma vez só. Então, subiu o clock, o que a gente precisa fazer? Trocar o produto. Certo? Trocou o produto. A gente também desloca esse cara para a direita e bota um 0 aqui. A gente faz isso tudo no único ciclo de clock. Tudo bem? No único ciclo de clock a gente fez isso aqui. Ok? Tudo bem? Primeiro ciclo de clock. Então a gente fez a operação, acabou o ciclo de clock, guarda a resposta. Próximo passo. Vamos repetir de novo.
Aqui tem um 0, não é verdade? Certo? O que nós vamos fazer? O nosso valor agora é 0, 0, 1, 1, 0. Que do outro lado vai ser somado com 0, 0, 0, 1, 1. Que vai dar como resposta 1, 0, 0, 1, certo? Não, errei. Espera aí. Eu estou somando esses dois, aqui dá 1, aí esse cara aqui dá um 0, certo? Aí vai 1, né? Certo? Vai 1 mais um 0 nele, soma 1 mais 1 aqui. Certo? É isso. Ok? E aí tem mais zeros aqui. Aí que vem a pergunta, mas calma aí, por que eu vou fazer essa conta? Essa conta está sendo feita. O que vai acontecer é que esse sinal de write aqui, certo? O sinal de write do nosso circuito aqui, ó, esse sinal está falando, ó, esse sinal está em 0. Então a gente não vai guardar essa resposta. A gente não vai guardar a resposta, mas a conta está sendo feita. Ok? Tudo bem? Então o valor que estava aqui embaixo antes, ele foi somado lá em cima. Certo? Então o valor daqui, ele foi somado aqui em cima. Certo? Ele foi somado lá em cima. Ok? Só que ele foi somado e terminou de fazer a soma, mas não foi guardado. Por que ele foi somado? Simplesmente porque a gente não quis colocar nada proibindo a soma. A gente simplesmente proibiu a gravação do resultado. A gente vai ver que mais para frente, quando a gente começar a montar nosso processador, a gente vai fazer muito disso. Faz a operação e se for útil, está resolvido. Se não for útil, não. Ok? Então é isso que a gente vai fazer para cá. Ok, não gravei nada, subiu o meu ciclo de clock, o que eu faço? Eu preciso deslocar esse cara aqui, né? Eu preciso colocar mais um 0 aqui, certo? E agora a gente começa a fazer a operação de novo. Então vamos limpar o vermelho aqui. Certo? Então agora o que nós temos? Agora nós temos novamente um 1. Certo? E nós temos o sinal chegando aqui. 0, 0, 1, 1, 0, 0. E aqui desse outro lado nós temos 1, 1, 0, 0, 0, 0. Lembrando que são 64 bits aqui, certo? Obviamente eu não vou escrever tantos zeros assim. Certo? A gente deixa para a prova. Ok? Bom. Oi? Brincadeira. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Certo? Então o que nós temos agora? Nós temos mais um bit 1 aqui. Esse bit 1 vai ser usado como controle. Mas na prática, antes de você olhar esse bit 1, você já pode vir aqui e fazer a soma. O que dá essa soma? 1, 1, 1, 1, 0, 0. E um monte de 0 para cá, né? Certo? E aí a gente olha o bit 1 e o bit 1 vira e avisa para você que você precisa fazer essa escrita. Certo? E aí você vem e faz a escrita. E pronto, está feita a nossa multiplicação. Há um pequeno porém aí que o nosso multiplicador não sabe que vai, no fundo, dar mais um ciclo de clock, né? Na hora que der esse ciclo de clock, no momento o nosso multiplicador não sabe que o nosso rádio de multiplicação não sabe que está com 0 aqui, então ele vai continuar fazendo todos os outros passos que a gente não precisa fazer aqui, porque ele nunca vai fazer a escrita, mas ele faria para completar os 32 passos, ok? A gente já fez 3, faltam mais alguns para a gente. Ok? Então, assim nós fizemos uma multiplicação. Tudo bem com vocês com essa multiplicação? Conseguiram entender? Dá para fazer melhor? Sempre dá, né? Senão eu não perguntaria. Ok? Mas por que dá para fazer melhor? Oi? Gasta muito espaço? O que você acha que deveria diminuir então? Esse aqui só usa 8 bits? Ele usa 32. Então eu vou deslocando esse para a esquerda ali. O que ele vai para a esquerda? Esse aqui? Esse aqui está indo para a direita. Então, mas aí eu vou mexer nesse cara aqui.
Esse cara gera 64 bits. Se eu colocar qualquer coisa aqui no 64, eu vou ter problema. Ele vai me dar 64 bits todas as vezes. Oi? A gente pode usar um 32 aqui. No fundo, olha bem, todas as minhas operações parciais são de 32 bits. A gente está usando 64 simplesmente porque a resposta tem 64, não é verdade? Olha bem, eu não estou deslocando lá em cima para a esquerda? Não estou deslocando para a esquerda? Qual é o seu nome? Rafael. O Rafael sugeriu usar um somador. Rafael, e o Mário sugeriram usar um somador de 32 bits. E na verdade, é verdade, a gente pode usar. Observa que aqui, cada vez que eu faço um deslocamento para a esquerda lá, eu boto mais um zero aqui. Então, no fundo, o nosso produto aqui está sendo somado, mas os dígitos mais à direita dele estão sendo mantidos, estão sendo somados com zero. Notaram isso? Toda hora eu somo esse cara aqui, ó, esse bit com zero. Esse bit com zero. E vai cada vez mais zeros aparecendo lá. Certo? A cada passo que você vai dando, vai aparecendo cada vez mais zero. Ok? Então, com isso, o que a gente pode fazer? A gente pode economizar esse cara de 64 bits e usar um somador de 32. E aí talvez as coisas comecem a ficar um pouco melhor. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui agora. Certo? O que a gente pode fazer aqui? Certo? Observa que esse cara aqui, esse hardware aqui, é o hardware que a gente tem. Então a gente vai pegar isso aqui, pega o nosso produto, certo? E ao invés de usá-lo inteiro, a gente pode usar metade dele no primeiro momento. Certo? E esse cara aqui, que começa com metade, a gente continua só metade dele. O resto não é tudo zero? No fundo, observa o seguinte, nosso multiplicando ele começa com um monte de zero à esquerda e termina com um monte de zero à direita. Certo? No fundo, ele começa com 32 zeros de um lado e termina com 32 do outro. Ele sempre tem 32 zeros. Então, a gente vai tentar melhorá-lo. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai passar para cá. Certo? Observa que a diferença que vocês vão notar é que... Vou só voltar aqui. O multiplicador daqui, ele veio parar nesse canto aqui. Ó. Ele fica naquele canto ali. Você começa com o multiplicador no canto aqui. E o produto, no fundo, no início, o produto é só o canto esquerdo. Mas à medida que o produto ganha um bit a mais, o multiplicador também perde um bit. Porque você está deslocando ele para a direita. Então, à medida que você bota um bit de um lado, você está tirando um bit do outro. Certo? E aí você vai deslocando. Então, no início ele está meio a meio. Na hora que você der o primeiro ciclo aqui, o que vai acontecer é que você vai andar um pouquinho para cá. Esse cara com um pouco mais de um bit. Certo? Então você tem mais um bit para cá. E na hora que você fizer mais uma operação, ele desloca novamente. E o interessante é que a sua soma, certo? Essa soma de 32 bits, ela só soma esse primeiro pedaço aqui. Ó. Lembra quando eu falei para vocês? Mas você não vai somar o resto do pedaço. O canto direito do produto sempre com zeros. Então você não faz essa soma com zero mais. Você não precisa somar. Você simplesmente desloca ele para lá. E aí a gente não precisa deslocar o multiplicando. Porque você já está com ele sendo somado no lugar correto. Então, com isso, a gente consegue reduzir o tamanho do nosso somador, ao invés de ficar um somador de 64 bits, a gente usa um somador de 32 bits, e ao invés de a gente ficar com os registradores de 64 bits, a gente reduz um de 64 bits para 32 e tira um de 32 bits. Okay? Então, a gente consegue reduzir um pouco o nosso hardware. Mas a ideia geral é exatamente a mesma, a gente só está fazendo uma economia de espaço. Tudo bem? Feito? Vocês conseguem fazer a mesma multiplicação que vocês fizeram anteriormente? 3 vezes 5? Nunca fala 3 vezes 5 porque não fica. Fala a verdade. Vamos lá, vamos fazer o 3 vezes 5 de novo, fazer esse novo hardware.
Alguém não assinou? Alguém não assinou a lista? Ele entra ali e ele está sendo deslocado para a direita, né? Então ele está saindo aqui toda hora para a direita. Certo? Ele vai saindo a cada passo. Ela não está sendo necessária para a resposta que ele disse ainda. Daqui a pouco ele vai ser deslocado e eles vão começar a aparecer na resposta. Okay? Oi. Não aparece com zero. Vai aparecer que você não colocar. Ele tira um, exclui um outro aqui, que você vai levar o tempo. No final das contas, toda a esse cara não tem Bom, tudo bem, senhores?
Então, pessoal, tudo bem? Dá para fazer mais rápido? Hein? Dá para fazer mais rápido? Vamos lá, resposta padrão. Vem. Dá para fazer mais rápido? Sim, é claro que dá para fazer mais rápido. No fundo, imagina, se o seu computador hoje fizesse multiplicações de 32 ciclos, você teria um computador razoavelmente mais lento do que você pensa aí. Poxa, mas multiplicação não são tão comuns hoje em dia, não é verdade? E por isso mesmo você tem processadores que têm multiplicadores mais lentos. Tem processadores que deixam fazer multiplicações em 5 ciclos, 10 ciclos, 20 ciclos, ou até 32 ciclos aqui. Mas uma forma de você tentar otimizar isso aqui é mudar esse cara para fazer multiplicação em tempo variável. Na hora que você zerar esse campo verde, né, na hora que esse parte verde aqui terminar, estiver só com zeros, você pode parar sua multiplicação e só fazer mais um deslocamento para complementar. Tipicamente, você não multiplica números de 32 bits. Quantas vezes você digitou no programa seu, certo? Um valor com 32 bits como 1? Só para dar uma dica, na parte de 2 bilhões. Quer dizer, as constantes lá do seu programa são da parte de 2 bilhões? Não, tipicamente elas são da parte de 8 bits. Número até 256. Esse é o tamanho que você coloca de constantes. Em alguns casos, você pensa até em constante de 5 bits. Se você pegar as constantes do seu código, que você, por acaso, vai querer fazer multiplicação, elas são razoavelmente pequenas. E as suas variáveis também, certo? Então, se você fizer esse multiplicador aqui com tempo variável, com número de ciclos variável, você vai economizar muito. Primeiro, porque você está sempre considerando o pior caso. Então, você nunca vai piorar. Você sempre vai fazer melhor do que esse caso aqui, certo? Entenderam a diferença? Pegar esse cara aqui, quando esse cara tiver todos os bits zero, você simplesmente volta o amarelo para cá e fala que acabou a multiplicação. Isso aí fez com que você acelerasse bastante o seu multiplicador. Dá para fazer mais rápido do que isso? Porque é o seguinte, pensa essa parte verde aqui, ela vai ter sempre os bits mais significativos, certo? Num dado momento, suponha que você queira multiplicar um cara por 1000. Tudo bem? Para multiplicar por 1000, você gasta 10 bits para representar 1000. Certo? O que você faz? Depois do 10º deslocamento, só sobrou 0 nesse cara verde, não é verdade? Aí o que você faz agora? Faz o resto do deslocamento num passo só. Ó, virou 0? Virou. Aí, então pega o amarelo agora, termina de deslocar, e ao invés de fazer um deslocamento para a direita, você vai e faz, você já fez 10, né? Você faz 22, ou de uma vez só. Ok? Não, o que você vai fazer é que você vai checar. Aí você vai virar e vai botar um outro cara aqui. Exatamente, você pega e bota um end, mas você tem que lembrar que é um end só da parte verde, tá? Então esse cara está andando para cá, você tem que fazer um pouquinho mais esperto, mas essa é a ideia. Ok? Tudo bem? E aí, o que a gente faz com isso? Acelera bastante. Quer dizer, multiplicar por 1000, se você faz uma multiplicação por 1000, você consegue ser 3 vezes mais rápido. Legal, né? Qualquer multiplicação por um valor até 1000 vai ser no mínimo 3 vezes mais rápido que o original. Um ganho de desempenho de 3 vezes assim é legal. Bom, próxima coisa que você pode fazer para poder melhorar o desempenho. O que você conseguiria fazer para melhorar o desempenho? Mas aí você vai gastar um ciclo de deslocamento, né? Então, você vai economizar. Hoje em dia faz-se isso, certo? Os computadores hoje em dia, quando tentam implementar esse computador, assim, eles fazem isso, mas é mais para economizar energia. O somador aqui gasta energia, então quando for 0 você não faz para economizar energia. Mas em termos de tempo você não vai economizar muito. Mas uma coisa bem legal que você pode pensar é o seguinte: por que a gente precisa usar a tabuada de 0 e de 1?
Qual a tabuada que vocês usam para fazer a conta com vocês aí? Certo? Já sabe de cabeça. Qual que você decorou? Você teve que decorar de quanto? Qual base você teve que decorar a tabuada? De 10, né? É claro que o seu computador não vai decorar de 10, mas você pode fazer a tabuada até 4, tabuada até 8, tabuada até 16. Você pode melhorar a tabuada dele. Você pode fazer com que ele seja capaz de fazer pequenas multiplicações de alguns algarismos ali. Certo? Ao invés de colocar aquele multiplicando ali e fazer a soma direta, você já pode calcular um pouco de tabuada. Isso dá para uma melhorada. Alguma coisa assim. Certo? Isso é uma das alternativas. Mas ainda assim, as pessoas podem virar e falar, dá para melhorar? Dá. Tem alternativas nessa direção. Mas o grande problema é você, quando você começa a fazer manipulações algébricas, é que nem sempre você consegue fazer uma. Certo? Quer dizer, uma das coisas interessantes é, pensa o seguinte, você quer multiplicar um número por 4, faz 2 deslocamentos para a esquerda. Quer multiplicar um número por 6, como é que você faz? Você faz 2 deslocamentos para a esquerda e soma com um deslocamento para a esquerda. Legal. Quer multiplicar por 7, como é que você faz? Você faz um deslocamento de 3 bits para a esquerda e subtrai dele mesmo. 6, 7, 8 menos 1. Mas aí você precisa ficar fazendo a manipulação, isso no final das contas te ajuda, mas nem tanto. Ok? Você sempre vai poder encontrar uma combinação lá que 1437, qual operação você vai fazer? Aí começa a ficar um pouco mais complicado. Certo? O que a gente vai fazer aqui então? Tem uma outra forma de fazer. A forma de fazer um multiplicador mais rápido é você gastar mais áreas. E aí o que você faz é que você simplesmente vai somando todos esses caras de uma vez só. Então, lembra que a gente gastou 32 ciclos para fazer a soma? Certo? Você cria 32 somadores ali, monta na forma de uma árvore, simplesmente checa esse cara aqui, 1, esse 0, esse 1, esse 0, e manda somar todo mundo na forma de uma árvore aqui. Certo? Isso aqui gasta uma área muito grande, mas as pessoas pagam o preço porque você consegue ter um multiplicador bem rápido. Certo? Okay? Então é possível fazer essa multiplicação mais rápida. A gente sempre faz em forma de árvore para ficar mais fácil. Você forma várias combinações, você tem 32 caras ali. Certo? Quem são esses 32 caras? São esses caras aqui, ó. Tá vendo? São os 32 em azul aqui, ó. Gerar os 32 em azul é bem simples pra gente. Não é verdade? É a replicação daquele lá de cima. Certo? Então você gera os 32, você tem que somar. Mas calma aí, não são exatamente eles. Alguns vão ser todos zeros e outros vão ser os valores. Então você pega esses 32 lá em cima. Aí o que você faz? Você bota 16 somadores e reduz eles para 16 caras. Bota 8 somadores e reduz para 8. E vai fazendo assim. Certo? Há um pequeno ajuste de bits ali, mas você chega na conta correta em poucos níveis. 5 níveis você já está lá embaixo com a conta correta. Então, esse é considerado o multiplicador mais rápido que a gente vai usar aqui. Ok? Tudo bem? Feito, senhores? Dúvidas, perguntas? Uma outra coisa interessante que a gente vai ver mais para frente é que esse multiplicador a gente pode fazer o efeito de pipeline nele, que é algo que a gente vai melhorar mais ainda o desempenho dele mais para frente. Certo? Que a gente não consegue fazer no anterior. Quer dizer, esse cara aqui é mais rápido que o outro e ainda consegue ser melhorado. O de lá a gente já não consegue mais. Certo? Bom, no caso do MIPS, se a gente quiser usar a multiplicação, a gente tem duas alternativas. Certo? A primeira, eu vou começar de baixo aqui, é usar a instrução move, que faz a multiplicação do jeito que a gente está acostumado. Se fosse um add, você pegaria o RS, somaria no RT e guardaria no RD. Como é um move, você vai multiplicar o RS pelo RT e vai guardar no RD. Só que você vai guardar só os 32 bits menos significativos lá. Tudo bem? Então você só vai guardar os 32 bits menos significativos. Se você quiser ter todos os 64 bits, você tem que usar uma instrução chamada multi. E aí a instrução multi tem só dois parâmetros, o RS e o RT, que são os dois que você vai multiplicar. E ao invés de guardar ele no registrador destino, a gente não tem registrador destino para poder guardar. O que ela faz? Ela cria, existem dois novos registradores no MIPS, que vocês não viram, chamado high e low. Certo? E você guarda o mais significativo, o resultado da multiplicação, a parte mais significativa no high e a parte menos significativa no low. E depois, quando você precisar ler esses caras, você faz move from high, move from low. E você traz do low para algum registrador que você quiser. Então, o que significa isso? Que você pode fazer essa operação de multiplicação querendo gerar 64 bits lá em cima, ou só querendo gerar 32 bits aqui embaixo. São duas instruções distintas.
E tem uma coisa mais de otimização interessante, é que quando você faz aquele multi, por mais que ele possa gastar tempo, ele fica lá e ele só para o seu processador, ele liga o multiplicador e manda o multiplicador fazer a operação dele. E ele só para o seu processador se você fizer um move from high. Só na hora que você faz um move from high ou move from low, ele vai checar se a multiplicação terminou ou não. Então a multiplicação, se você espaçar os dois, pode ser que você fique fazendo duas operações consecutivas. O multiplicador está lá no canto fazendo a conta dele. Certo? Então isso aí pode melhorar um pouco o desempenho. Ao contrário desse, que ele tem que esperar a multiplicação ficar pronta. Então se o seu processador tiver um multiplicador lento, ele tem que esperar 32 ciclos para ficar pronto. Ok? Tudo bem, senhores? Dúvidas, perguntas? Como é que a gente faz uma divisão agora? Hein? Como é que você faz a divisão? Hein? Vamos dividir o quê? 15 por 5? Hein? O que é uma divisão? Vamos lá. O mais legal que eu acho é você pegar a divisão. Você sabia que nos Estados Unidos a divisão é desse jeito aqui? É sério. Eles fazem a divisão com uma representação bem diferente da nossa. Certo? Eu gosto de deixar esse slide aqui para assustar um pouco mais. Certo? Mas a gente não. A ideia geral da divisão, deixa eu só antes da gente chegar lá, certo? Bom, a gente tem um quociente, dividendo, divisor e o resto aqui embaixo. A ideia geral da divisão, o que você faz na divisão? Não, esquece esse cara aqui. Deixa eu trocar isso aqui, senão vocês já estão assustados. Estão tentando entender aqui. Vamos lá, deixa assim. O que você tenta fazer na realidade da divisão? Dividendo, divisor, resto e quociente. Vamos lá. Vamos tentar anotar isso aqui, né? Dividendo, divisor. É isso aqui que você quer. E aí, o que você quer fazer? Você quer ver quantas vezes o dividendo cabe, o divisor cabe dentro do dividendo, e isso aí vai ser o seu quociente. E tem um resto lá para você. Certo? Em linhas gerais, se a gente tentar fazer um mapeamento desse mesmo cara aqui do circuito anterior, a ideia geral é o seguinte: eu tenho esse divisor, e eu quero subtraí-lo do dividendo. Certo? Eu vou subtraí-lo para o dividendo. Não é isso que a gente faz? Vamos tentar aqui, olha. 15 dividido por 5. O que você faz? 3, já acabou, né? Não, não pode. Tem que brincar direito. Vamos lá. O que você faz? A primeira coisa que intuitivamente você obviamente não vai fazer é botar o 5 aqui, né? Que equivale a 50, na verdade. Porque a gente bota o 5 aqui, vai dar para dividir? Não dá, né? Certo? Ah, parece que você não faz isso. Tudo bem, você não faz isso, mas se eu tivesse 150, você certamente tentaria o 5 aqui, né? Tudo bem? Então, você, no fundo, a gente pula essa fase, mas a gente deveria tentar o 5 aqui. Não cabe, certo? Não dá para fazer. Então, a gente bota um 0 aqui. A gente tenta colocar o 5 aqui. Opa, legal. Aqui cabe, né? 15 dividido, certo? E aí aqui vai aparecer um 3. 3 vezes 5, 15. Certo? E aí vai ter 0, 0. Você botou um 0 aqui, você tem que botar um outro 0 aqui. Já viu notou que na divisão a gente começa a fazer um esquema um pouco mais... Parece ser complicado, a gente testa algumas coisas. Cabe, não cabe. Já viu? Eu poderia colocar, por exemplo, 1505. Aí, de repente, aparecer um 0, você tem que botar um 0 do outro lado. Então, na divisão, no fundo, vai ter esse processo. Você vai tentar fazer uma subtração para ver se cabe. Não vai caber, você vai ter que restaurar o valor anterior. Certo? Então, a divisão ela é um pouco mais interativa. Enquanto a sua multiplicação vai ser feita em 32 passos, a divisão pode ser feita em mais do que 32 passos, se a gente precisar. Em linhas gerais. Certo? Em linhas gerais da nossa divisão. Está aqui o nosso hardware. Lembram desse cara? Olha que legal. Lembra desse cara aqui? Hein? É praticamente igual. A diferença é que esse deslocador está para o outro lado. Já notou aqui? Esse cara aqui está para o outro lado. E aquele cara de lá também está invertido. Então eles estão andando no sentido oposto. Certo? Por que eles estão fazendo isso? Porque você está tentando fazer a operação
correta em cada um dos passos. Bom, em linhas gerais, vamos pegar aqui. Cadê a caneta? Ah, não, já está escrito aqui. Inicialmente, você coloca no seu resto o seu dividendo. Certo? Quer dizer, inicialmente está sobrando todo ele. E aí você começa a querer tirar esses caras ali. Certo? Além disso, agora, no primeiro momento, o seu divisor... Lembra que a gente começava a preencher por esse lado, na multiplicação? Não era isso? Aqui agora a gente já começa a preencher por esse lado. Certo? É a primeira coisa importante aqui. Certo? Além disso, certo? O quociente, antigamente a gente deslocava para a direita, né? Agora a gente começa a deslocar para a esquerda e a gente simplesmente coloca novos bits aqui. A gente não está tirando bits. Certo? Então a gente está montando a conta um pouco ao contrário. Você começa com o divisor lá e você vai ver se o divisor cabe. Certo? O que é isso? Vamos ver se o seu divisor cabe aqui. E aí se a gente colocar o nosso divisor, o 5 aqui, vai aparecer um monte de zero para cá. E você vai fazer a sua operação exatamente nessa direção. E para cada passo, certo? Para cada passo, o que você faz? Você sabe qual é a multiplicação. A multiplicação é muito simples, a gente está tratando só de binário. Então eu sei o valor deslocado corretamente e eu pego ele e tento subtrair. Vamos fazer em binário para ficar mais fácil? O nosso 15... Binário fica sempre mais fácil, só pode ser 1 e 0, né? O nosso 15, e a gente vai dividir por 5. 1, 0, 1. Certo? O que você vai fazer da primeira vez? Você vai pegar o 1, 0, 1 e vai colocar aqui, ó. E tenta subtrair. Tudo bem? O que vai dar aqui pra gente? 0, 1, 0, 1. Consegui subtrair? O número deu positivo? Deu. Então a gente bota o número 1 aqui. Certo? Próxima tentativa. Vamos tentar subtrair de novo. Certo? Ok? O que você faz? Pega o mesmo 101, que eu coloquei aqui, eu vou colocar em preto agora, e coloca ele aqui. Consigo subtrair? Consigo. Boto o 1 aqui de novo. Então a ideia é que você começa deslocando. Você pega o divisor e coloca ele lá no canto esquerdo e vem andando ele para a direita. Certo? Essa que é a linha geral que você vai fazer. Só que tem um pequeno problema. Vamos fazer a conta ao contrário agora? Vamos dividir o nosso mesmo 15 por 3. Tem que dar 5, né? Não tinha aparecido nenhum zero lá. Então a primeira tentativa nossa é subtrair esse cara aqui. Tudo bem? O que vai acontecer? 0, 0, 1, 1. Significa que aparece um 1 aqui. A nossa próxima tentativa é 1, 1. Dá para subtrair? Não dá para subtrair. Então vai aparecer um número negativo aqui. Certo? Vai aparecer um número negativo. A gente vem e soma mais 1 de novo. E recupera o valor que nós tínhamos antes. O grande problema é que para você saber se cabe, você tem que fazer uma subtração. Então tem esse passo. Subtrai. Deu? Não deu. Volta o valor que estava. E aí, como teve que voltar o valor que estava, você coloca mais um 0. E agora, sim, você já consegue e bota o outro 1. E aí você consegue fazer a sua subtração. Certo? Logo, a sua resposta deu 0, 0. Okay? Então, o problema da divisão é que você tem a fase de correção. Você vai ter esse cara aqui tendo que fazer correção para você. Dúvidas? Perguntas? E dá para fazer mais rápido? Certo? A questão da divisão é que você consegue fazer mais rápido, mas eu vou mostrar aqui um pouco da ideia geral. Você consegue reduzir esse cara para 32 bits, igual você fez a mesma operação de 32 bits lá, certo? E em linhas gerais, certo? A ideia geral de divisão mais rápido é usar tabuadas maiores. Não dá para fazer igual a multiplicação que a gente fez, mas você usa tabuadas maiores. Essa é a ideia geral de fazer divisões mais rápidas. A gente não tem divisão mais rápida daquele mesmo jeito que a gente fez a multiplicação. Então a divisão é mais cara do que a multiplicação. Ok? Divisões são mais caras do que a multiplicação. Não dá para fugir disso. Tudo bem?
Bom, só para fechar, nós temos as instruções também, div e div_u. Ok? São as duas instruções que nós temos. Dúvidas? Perguntas, pessoal? Não? É quando você subtrai um valor que não cabe. Aqui não cabe, tá vendo? Certo? Aí o que faz? Deu negativo, o que você tem que fazer? Faz uma soma para restaurar. No fundo, aquela coisa de não gravar, não dá, porque você teve que fazer a subtração para checar o sinal, né? Então você faz uma subtração, não funcionou, você faz a soma. Então você pode precisar dobrar o número de operações. Pelo menos um pequeno pedaço. O resto sobra aqui embaixo. Depois da 32ª operação, o que tiver lá é o resto. Ok? Hein? Se você dividir por 0, ele vai checar e vai dar uma exceção para você. Porque ele vai ficar tentando e ele não vai conseguir, né? Ele vai tentar, mas ele só tem 32 vezes fixa, né? Ok? Ok? Bom, senhores, primeiro testezinho para vocês. Vamos fazer um teste agora, rapidinho, para a gente encerrar a aula. Linhas gerais para facilitar um pouco a nossa vida. Não usar calculadora, não precisa. Celulares na mesa, ao lado de vocês. E todo mundo nas pontas da fila. Ok? Nas cadeiras das pontas aqui, porque vocês vão querer sair e vão ter que atrapalhar uma outra pessoa. Então, a forma mais simples que nunca vai ter ela nunca vai ter alguém entre você e o corredor para ir embora. Olha que legal. Pode falar, vai ser mais fácil. Nas pontas. Tá aqui nas pontas ajuda bastante. Pode fazer a lá? Não precisa. Ok, senhores? Pode fazer então, pode tirar. Não deixem de escrever o nome. Sempre bom lembrar do nome. RA também. Uma letra legível, por favor, senão fica difícil. Vou poder preparar.